Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando agora para concluir o primeiro capítulo intitulado Palavras são Sementes Espirituais do livro Descobrindo o Poder da Palavra do professor, pastor Eliezer Rodrigues. O subtítulo é Pensamentos e imagens produzirão palavras. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, verso 8. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. Nossas palavras são resultado dos nossos pensamentos ou imagem. Se meditarmos nesses pensamentos ou imagens, é exatamente nisso que iremos crer, falar e viver. O pensamento, embora muitas vezes sem voz audível, traz consigo palavras. Uma imagem pode produzir milhões de palavras. Um grande pintor pode criar um quadro excelente expressando sentimentos, palavras, história e muitas outras coisas simplesmente por meio de uma imagem na tela. Agora mesmo, lendo este livro, você talvez nem esteja abrindo a boca, mas pode perceber como se houvesse uma voz em sua mente à medida que seus olhos passam por estas palavras. Estou certo? Por isso, devemos tomar muito cuidado com pensamentos ou imagens, pois ambos produzem palavras. Falamos o que pensamos ou imaginamos, e se colocarmos fé naquilo que falamos, as palavras se manifestarão. Por exemplo, se tivermos uma mente medíocre, teremos palavras medíocres e um estilo de vida medíocre. Mas se pensarmos da forma que Deus pensa, que é de acordo com a sua palavra, pensaremos e falaremos como Deus pensa e fala a nosso respeito. Por isso, a própria palavra de Deus nos adverte em Filipenses capítulo 4, verso 8, sobre o cuidado que devemos tomar com aquilo que ocupa o nosso pensamento. A palavra mente, no original grego, é psyche, que também é traduzido como alma, isto é, alma e mente são sinônimos. A alma ou mente é a segunda dimensão do homem, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. De fato, o homem é um espírito, homem espiritual, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito. João 4, 24. Quando nascemos de novo, recebemos um coração ou espírito novinho em folha. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Por meio desse novo espírito recriado, ou novo homem interior, nos comunicamos com Deus Pai. Mas o homem possui uma alma ou mente, e no dia em que nascemos de novo, essa alma ou mente não foi salva. Quem foi salvo, na verdade, foi o nosso espírito. Existe muita confusão na cabeça das pessoas, porque acham que a alma e o espírito do homem são a mesma coisa, mas não são. Veja o que Hebreus 4, verso 12 diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, entre parênteses, mente, e o propósito do coração. Resumidamente, a Bíblia diz que o nosso espírito foi salvo ou recriado, 2 Coríntios capítulo 5, 17. Nossa alma está sendo salva pela palavra, Tiago 1, 21. E o nosso corpo é o mesmo, o qual precisa ser subjugado para uma vida de santidade. No céu teremos uma mente completamente salva e um corpo glorificado, como diz Jesus, mas o nosso espírito será o mesmo que habita em nosso corpo hoje. Enquanto não chegamos ao céu, temos que aprender a lidar com o nosso corpo e mente aqui na terra por meio da palavra de Deus. Se não tratarmos a alma e o corpo de acordo com a palavra viva, poderemos danificar nosso espírito. Não estou dizendo que é possível descolar a alma do espírito
como, por exemplo, o espírito ir para o céu sem a alma. Isso é impossível. No entanto, quando Hebreus 4, verso 12 diz que a palavra é poderosa para dividir alma e espírito, é o mesmo que dizer dividir pensamentos, mente ou alma e intenção do coração. Podemos estar com os pensamentos certos e a intenção errada, como podemos estar com a intenção certa e os pensamentos errados. Nesse ponto, a palavra de Deus é crucial para não cairmos no engano ou na dúvida. Veja bem, o diabo pode colocar pensamentos ou imagem em nossas mentes para tentar nos confundir, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa para discernir e dividir ou separar os pensamentos que vêm de Deus e os pensamentos que vêm do diabo. Por isso, temos que renovar nossas mentes todos os dias pela poderosa palavra de Deus. Há um poder na imaginação ou nos pensamentos quando acompanhados por palavras. Se você se vê destruído, fracassado, doente, suas palavras podem se associar a essas imagens e logo, se não tomar cuidado, estará falando que não tem mais jeito, que está derrotado ou doente. Então, toda a sua vida começará a tomar a forma das suas palavras. Mas quando você medita na palavra de Deus, uma imagem, uma visão, um quadro bem diferente é criado em seu espírito e em sua mente. A imagem da melhor vida que Deus deseja que vivamos aqui na terra. Porque esta é a aliança que firmarei com toda a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Hebreus capítulo 8, verso 10. Subtítulo: Renovando a mente, renovando pensamentos, renovando palavras. Quero enfatizar a partir daqui a renovação da mente ou a salvação da mente. Por quê? Porque a mente do homem é a dimensão que pode ser contaminada pelo diabo, por meio de pensamentos contrários ao de Deus. Imagens negativas, sofismas e fortalezas, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. É na mente do homem que está o intelecto, a emoção, a razão, a inteligência e os sentimentos. Uma mente não renovada ou não salva pela palavra de Deus está debilitada, fragilizada, desprotegida contra sentimentos, pensamentos e imagens malignas, tais como medo, raiz de amargura, ansiedade, preocupação, complexo de inferioridade e outras semelhantes a esses. Por isso, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, roga para que renovemos nossas mentes constantemente pela poderosa palavra de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Aquilo em que nós cremos é a soma ou resultado dos nossos pensamentos. Se pensarmos errado, creremos errado e falaremos errado. Como já disse, se alguém se imagina doente, logo suas palavras estarão falando doenças. Se alguém se imagina derrotado, logo suas palavras falarão derrotas. Pois como o homem imagina em sua alma ou mente, assim ele é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. Precisamos tirar as doutrinas falsas, filosofias humanas e ensinos de demônios da mente dos filhos de Deus. Há muitas barreiras de religiosidades fundamentadas na mente das pessoas em relação à cura. Por exemplo, a religiosidade diz que quando um filho de Deus está doente, é porque Deus está ensinando algo através da doença e deve aceitar com muita humildade. Não sei de onde tiraram algo tão ridículo para colocar na mente das pessoas. Eu posso afirmar que essa doutrina não está na Bíblia, por isso há tantas pessoas doentes nas igrejas. O que sai das bocas dos cristãos doentes? Essa doença é para a glória de Deus. Não é assim que dizem? Mas é a saúde divina
que glorifica a Deus. A cura divina exalta a palavra de Deus. Agora veja que interessante. Assim como imagens produzem palavras, palavras produzem imagens, se eu disser a você, não pense em um Fusca amarelo com bolas vermelhas. Você já imaginou, não foi? Palavras criam imagens. Por isso Deus deixou sua palavra escrita, para que possamos visualizar nossa vitória. E quando pela fé somos ou fazemos o que Deus disse, tornamos-nos um produto da palavra de Deus. Veja, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Não foi assim que Deus instruiu a Josué? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita, a meditação produzirá a imagem. Medita nele, na palavra, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Esse versículo é fantástico. O que a meditação na palavra de Deus faz? Cria a imagem na qual nos tornamos. Quando nos tornamos, falamos. Quando falamos, manifesta-se o que Deus disse. Observe as palavras deste versículo de Josué 1:8. Meditar, falar, fazer. Então farás prosperar, serás bem-sucedido. Vamos ver um texto das Escrituras para que possamos usar como exemplo e meditar. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Se você estivesse doente e meditasse nessa passagem, o que você falaria e faria? Lembre-se, meditar é imaginar-se sendo, falando e fazendo. Medite no texto e imagine. Nesse versículo, leia as palavras maiúsculas. Se você estiver doente, o que falaria e faria a partir de agora? A Bíblia está dizendo, fostes sarados. Então, você é sarado. Não está escrito, serás sarado. Está escrito, fostes, já aconteceu. Então, o resultado da minha meditação será assim: eu fui sarado, logo eu sou sarado, vou falar como sarado e agir como sarado. Não funciona apenas para a cura, funciona para tudo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Veja-se curado, fale cura, haja como curado e a cura se manifestará em sua vida. Veja-se prosperando, fale prosperidade, haja como próspero e a prosperidade se manifestará em sua vida. Por quê? Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Alguém poderá perguntar, por que você fala dessa teologia da prosperidade? E eu respondo com uma pergunta. Eu vou falar da teologia da miséria? Por aqui encerramos o capítulo 1. Até o próximo, em nome de Jesus.